se John Walker fosse o vilão de Thunderbolts em vez de Sentinela? E se a Taskmaster tivesse sobrevivido, o time contasse com Coisa no lugar do Buck e todo o filme se passasse dentro da prisão O Cofre? Acredite se quiser, tudo isso quase aconteceu. Para entender como passamos dessa ideia inicial até o filme que conhecemos hoje, vamos mergulhar no que poderia ter sido Thunderbolts. Taskmaster! Muitos fãs ficaram decepcionados com a adaptação da Taskmaster em Viúva Negra. Nos quadrinhos, o personagem é um homem, um mercenário carismático, sarcástico e espirituoso, com reflexos fotográficos que permitem copiar o estilo de luta de qualquer oponente em segundos. Mas no filme, a personagem foi reinventada como uma figura silenciosa e sem emoção, totalmente privada daquela personalidade marcante. O que poderia ter sido uma vilã dinâmica e memorável, acabou parecendo apagada e mal aproveitada. Essa frustração só aumentou quando Thunderbolts matou a personagem logo no começo, eliminando qualquer chance de desenvolver sua história ou aproximá-la mais da versão dos quadrinhos. Nos planos originais do filme, ela não morreria. O roteiro explorava sua ligação com a Fantasma, mostrando as duas conectadas por passados parecidos. Ambas foram usadas e transformadas em armas por organizações secretas. Fantasma, que já havia aprendido a lutar por sua independência, assumiria um papel de mentora, ajudando Taskmaster a redescobrir sua própria identidade e autonomia. O passado trágico de Taskmaster também traria um tom mais humano à equipe, lembrando os outros que, por mais sombrias que fossem suas histórias, a dela era ainda pior, algo que mantinha o ego e a autopiedade do grupo sob controle. Mas em contraste, o roteiro também traria momentos de humor. Por causa de seus lapsos de memória, Taskmaster às vezes esquecia que não estava mais tentando matar John Walker, atacando-o do nada no meio de uma conversa, obrigando o time a contê-la e lembrá-la de que eles eram agora aliados. Mas depois da paralisação por conta da greve dos roteiristas, o diretor, Jake Schreier, achou que o filme estava sem tensão e imprevisibilidade, muito limpo, nas palavras dele, e sem a sensação real de perigo. Para aumentar o impacto emocional, ele decidiu matar Taskmaster no início, de forma súbita e direta, para chocar o público e estabelecer o tom sombrio da narrativa. A morte dela serviria como um lembrete constante de que ninguém estava realmente a salvo. A ideia de deixá-la viva por mais tempo até chegou a ser considerada, mas Jake acreditava que, se o público se apegasse à personagem, sua morte mais adiante roubaria o foco da relação central entre Helena e Buck. Quando o roteirista Eric Pearson finalmente assistiu o filme finalizado, ele ficou chocado. Ninguém havia contado a ele que Taskmaster morreria. Embora tenha ficado surpreso, depois admitiu que o choque funcionou, já que refletia a reação do público. Ele também suspeitou que a decisão teve outro motivo. Tanto Taskmaster quanto Buck enfrentavam questões de perda de memória e identidade, e removê-la pode ter sido uma forma de evitar que essas tramas parecessem repetitivas. A abertura original! A abertura original de Thunderbolts era completamente diferente e muito mais emocional. O filme começaria com Helena confrontando Valentina Allegra de Fontaine, furiosa após descobrir que havia sido enganada a tentar matar Clint Barton. Na cena, Helena explodia de raiva acusando Valentina de manipulação. Ela acreditava estar se vingando do assassino de sua irmã Natasha, mas na verdade estava prestes a eliminar o melhor amigo dela. Valentina, porém, mantinha o controle da situação. Com frieza, ela respondia que apenas pagou Helena para cumprir um trabalho e que se ela não terminou, a culpa era exclusivamente dela. Valentina ainda justificava suas ações, dizendo que só havia compartilhado o suposto dossiê que dizia que Clint Barton matou Natasha para motivar Helena, embora soubesse que aquilo era mentira. O diálogo então evoluía para algo mais profundo, e Helena começava a questionar o sentido da própria vida, cansada de ser usada como uma arma e em busca de algo mais autêntico e significativo. Era um momento intenso, humano e poderoso, que servia como ponto de partida para o arco de redenção dela, mostrando desde o início que a personagem já estava insatisfeita com o ciclo de violência e manipulação que cercava seu trabalho. Infelizmente, essa introdução acabou sendo cortada. O roteirista Eric Pearson acreditava que, como já havia passado muito tempo entre Viúva Negra, Gavião Arqueiro e Thunderbolts, o público mais casual não lembraria bem da história de Helena com Clint Barton. Ele temia que começar o filme com uma conversa tão carregada de contexto e referências antigas pudesse confundir os espectadores e fazer a trama parecer mais uma continuação direta de Gavião Arqueiro do que um filme próprio.
Ainda assim, muitos fãs, até membros da produção, defendem que essa versão inicial teria dado ao longa um começo mais forte e emocional, aprofundando Helena e tornando suas motivações mais claras antes de ela aceitar o convite de Valentina para se juntar aos Thunderbolts. John Walker, o roteirista Eric Pearson, queria que o grande vilão de Thunderbolts fosse o Hulk Vermelho, o General Thaddeus Thunderbolt Ross, transformado em uma versão monstruosa de si mesmo. Parecia fazer todo sentido, afinal, o nome Thunderbolts vinha dele. Mas a Marvel Studios vetou a ideia, já que o personagem já estava reservado para Capitão América Admirável Mundo Novo, onde apareceria como o novo Hulk Vermelho do MCU. Com isso, Pearson precisou repensar tudo. Sem o Hulk Vermelho, ele decidiu transformar John Walker, o agente americano, no principal antagonista do filme. E sua trama seria sombria e trágica. Valentina o enganava dizendo que o soro do super soldado em seu corpo estava começando a perder o efeito, e para corrigir isso, ela daria pílulas experimentais que na verdade o estavam envenenando lentamente. Essas pílulas transformavam Walker em uma bomba relógio, física e mentalmente instável. Com o passar do tempo, ele começava a perder o controle, se tornando cada vez mais agressivo, paranoico e violento, até o ponto de se voltar contra seus próprios companheiros. O clímax do filme mostraria os Thunderbolts sendo obrigados a enfrentar um dos seus, não com o objetivo de matá-lo, mas de salvá-lo de si mesmo, tentando impedir ele de explodir e destruir tudo ao seu redor. Era uma ideia intensa e trágica, mostrando o custo dos heróis, psicologicamente quebrados, que formam a equipe, mas o destino quis o contrário. Enquanto Thunderbolts estava sendo desenvolvido, a Admirável Mundo Novo começou a seguir um enredo quase idêntico, no qual Thaddeus Ross também tomava pílulas manipuladas por Samuel Sterns, o líder, que continham radiação gama e o transformava no Hulk Vermelho. Para evitar que duas produções do MCU repetissem a mesma ideia, um personagem tomando pílulas e se transformando em um monstro, a Marvel decidiu descartar completamente essa versão do roteiro. Mais uma vez, Thunderbolts ficava sem vilão definido, forçando Pearson e a equipe criativa a repensar toda a estrutura da história do zero. E o agradecimento do vídeo de hoje vai para o Gui. Muito obrigado, Gui, por fazer parte do Clube Nerdia. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força para o canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimentos nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só para apoiar mesmo. Valeu demais aí quem já faz parte do clube. Sentinela! Eric Pearson, que já havia escrito uma minissérie do Sentinela anos antes, quando fazia parte do programa de roteiristas da Marvel, acabou revisitando o personagem durante o desenvolvimento de Thunderbolts. E foi aí que ele teve uma nova ideia poderosa. E se o vilão do filme fosse um tipo de Superman corrompido? Um ser que o grupo não poderia derrotar apenas na base da pancadaria? O Sentinela sempre foi uma figura de dualidade, o herói mais poderoso do mundo, símbolo de esperança e luz, mas dentro de si carrega o vazio, uma entidade sombria que representa tudo o que há de destrutivo e autodestrutivo. Para Pearson, essa dualidade se encaixa perfeitamente no tema central de Thunderbolts, o conflito entre heroísmo e isolamento, confiança e autossabotagem, luz e sombra. Ele percebeu que todas as jornadas emocionais dos personagens podiam ser refletidas dentro de um único ser, o Sentinela, que serviria tanto como herói quanto antagonista. Foi nesse ponto que o roteiro finalmente começou a se encaixar. E, inicialmente, o papel do Sentinela seria de Steven Yeun, ator conhecido por The Walking Dead, dirigida também por Jake Schreier, o mesmo diretor de Thunderbolts. Jake acreditava que Yeon tinha a combinação perfeita de intensidade emocional e vulnerabilidade, o que tornaria sua versão do herói ainda mais trágica. Mas por conta das greves em Hollywood e os consequentes atrasos na produção, o ator teve conflitos de agenda e acabou precisando sair do projeto, algo que mais tarde disse ter lamentado profundamente. Em seu lugar, a Marvel escalou Lewis Pullman, que trouxe uma interpretação mais contida, introspectiva e melancólica ao personagem, redefinindo completamente o tom da figura do Sentinela no filme. O vazio, a dimensão sombria que conecta o Sentinela aos seus poderes e simboliza seu lado destrutivo, também passou por várias mudanças conceituais. Pearson, inicialmente, o descreveu como um espaço surreal e onírico, quase como um sonho distorcido. Mas Schreier queria algo mais psicológico e desconfortável, inspirado pelo filme Quero Ser John Malkovich. Assim, o vazio acabou se tornando uma espécie de labirinto mental, composto por salas da vergonha, onde cada personagem era confrontado com seus medos, traumas e culpas mais profundas.
Essas sequências foram reescritas para se tornarem momentos simbólicos e emocionalmente intensos, mais voltado à exploração interior dos personagens do que à ação física, transformando o Sentinela e o Vazio no coração emocional e temático de Thunderbolts. Homem-Coisa! Originalmente, o diretor queria incluir o Homem-Coisa em Thunderbolts, como uma forma de homenagear antigas formações dos quadrinhos, onde ele chegou a integrar o grupo ao lado de Fantasma e Luke Cage. Nos quadrinhos, o personagem é Ted Salles, um cientista que tentava recriar o soro de super soldado, mas acabou se tornando uma criatura pantanosa e trágica ao injetar o experimento em si mesmo e cair com o carro em um pântano. O resultado foi um ser quase sem fala, dominado por instintos, mas dotado de um poder aterrorizante. Qualquer pessoa que sente medo queima ao seu toque. Nos primeiros rascunhos do roteiro, a equipe chegou a discutir duas possibilidades para encaixar o personagem. A primeira foi como um ativo do governo, uma arma biológica viva usada secretamente em missões extremas. A segunda foi como o resultado de um experimento fracassado, que Valentina Allegra de Fontaine queria eliminar para apagar evidências de suas operações ilegais. Apesar do potencial visual e temático do personagem, que reforçaria as ideias de monstros criados pelo próprio governo, a equipe criativa acabou percebendo que ele não se encaixava bem no tom do filme. O problema principal era que Thunderbolts já teria outro personagem com poderes extremamente fora da curva, o Sentinela, e colocar ambos na mesma trama diluía o impacto emocional e narrativo da transformação dele. Além disso, o Homem-Coisa, por ser uma criatura grotesca e sobrenatural, entrava em choque com a atmosfera mais realista e militar que Jake queria manter. Outro fator que pesou foi a semelhança estética e temática com o Crocodilo, do Esquadrão Suicida da DC. A equipe temia que incluir um monstro pantanoso e trágico acabasse gerando comparações diretas entre as duas produções, o que faria Thunderbolts parecer uma cópia visualmente semelhante em vez de um projeto com identidade própria. Por isso, o Homem-Coisa foi deixado de lado, mas os roteiristas mantiveram a ideia de monstros criados pelo sistema, canalizando esse conceito para o Sentinela e sua luta interna entre herói e entidade destrutiva que carrega dentro de si. Buck! O Buck Barnes também não fazia parte do roteiro original de Thunderbolts. Na primeira versão da história, o foco estava totalmente nos recrutas de Valentina Allegra de Fontaine, Yelena Belova, Fantasma, Taskmaster e John Walker, um grupo de anti-heróis forçados a trabalhar juntos sob o controle dela. A ideia de incluir o Soldado Invernal surgiu mais tarde, por alguns motivos estratégicos. O primeiro, seu passado como assassino manipulado pelo governo o conectava diretamente aos tramas e traumas e dilemas morais dos outros personagens, se tornando um elo natural entre eles. Segundo, Buck era um rosto conhecido, e sua presença ajudava a dar continuidade ao universo cinematográfico da Marvel, servindo como uma âncora emocional e familiar para o público. No entanto, o papel original dele era bem diferente do que se imagina. No roteiro inicial, Buck era retratado como um ex-herói decadente, usado por políticos como peça de marketing, o equivalente político a um atleta aposentado contratado apenas para apertar mãos e aparecer em eventos públicos. A narrativa sugeria que ele havia perdido o propósito e se vendido ao sistema, o que seria uma inversão trágica de sua trajetória de redenção mostrada em Falcão e o Soldado Invernal. Contudo, essa queda era apenas uma fachada. Mais tarde, o filme revelaria que Buck estava em missão secreta de infiltração, fingindo submissão ao governo para investigar Valentina e seus experimentos. Ele trabalhava discretamente como um congressista aliado, e conforme a trama avançava, essa parceria o levaria a descobrir a extensão das manipulações de Val e tentar desmantelar sua operação por dentro. Após a saída do roteirista Eric Pearson do projeto, o Kevin Feige sugeriu uma mudança significativa: transformar Buck em um congressista de fato, alguém que, cansado da guerra e do uso político de super-heróis, teria decidido atuar de dentro do sistema para tentar consertá-lo por meios institucionais. Essa versão mais política e madura do personagem acabaria sendo ajustada novamente nas reescritas seguintes, mas a presença de Buck se manteve como um eixo emocional importante do filme. O homem que tenta reconciliar seu passado violento com a necessidade de dar sentido à sua existência no presente. Bill Foster! Interpretado por Lawrence Fishburne em Homem-Formiga e a Vespa, também estava escalado para aparecer em Thunderbolts. Ele seria introduzido no ato final do filme, participando de um grande momento de ação que faria homenagem direta ao seu alter ego dos quadrinhos, o Golias, o herói gigante que obteve seus poderes ao sintetizar as partículas de Hank Pym.
A presença de Foster serviria para expandir o elenco com uma figura veterana, trazendo um contraponto de maturidade e sabedoria ao grupo. O roteiro explorava especialmente a relação dele com Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, mostrando os dois como figuras paternas improváveis. Foster cuidando da fantasma e Alexei de Helena. Essa dinâmica geraria momentos emocionais e até cômicos, com os dois tentando ensinar as jovens heroínas à sua maneira, um cientista racional e calmo de um lado e um ex-soldado impulsivo e orgulhoso do outro. Apesar de promissor, esse arco acabou sendo cortado nas versões posteriores do roteiro. A justificativa era que Bill Foster não compartilhava o mesmo tipo de trauma profundo que unia o resto da equipe, composta por personagens quebrados, usados e manipulados pelo sistema. Ele destoava um pouco do tom psicológico e sombrio que o filme buscava manter. Mesmo assim, fontes internas afirmam que Foster quase voltou e chegou a ser cogitado para liderar a equipe ao lado de Valentina, atuando como uma espécie de mentor científico. Essa versão teria preparado o terreno para seu retorno futuro no MCU, mas acabou sendo substituída pela inclusão de Zemo, que também foi considerado para um papel de destaque na formação original dos Thunderbolts. Zemo! Zemo quase apareceu em Thunderbolts. Em um dos primeiros rascunhos do roteiro, havia uma cena pós-créditos mostrando o personagem preso observando em silêncio a nova equipe de Valentina pela televisão ou através de um contato infiltrado. A sequência sugeria que ele estava por trás dos acontecimentos do tempo todo, uma referência direta à sua origem nos quadrinhos, onde o Barão Zemo é o verdadeiro criador de Thunderbolts. O roteirista Eric Pearson imaginava Zemo como um vilão misterioso e calculista. Ele estaria sempre um passo à frente, agindo nas sombras e deixando o público em dúvida sobre até onde ia sua influência. Porém, essa ideia acabou descartada nas versões seguintes do roteiro. A equipe criativa da Marvel achou que a cena, apesar de empolgante para os fãs, soava como um fanservice puro, uma adição que não servia realmente à narrativa central do filme. Além disso, havia receio que a presença de Zemo pudesse desviar o foco da equipe principal e de seus dilemas internos, especialmente porque o filme já tinha uma trama complexa envolvendo Valentina, Buck e o Sentinela. Mesmo assim, o conceito de Zemo como manipulador invisível ainda é algo que o estúdio não descartou completamente e pode ser reaproveitado futuramente em um projeto. O Cofre! Originalmente, Thunderbolt seria um filme ambientado inteiramente em um único local, o Cofre, uma gigantesca prisão subterrânea do universo Marvel. A proposta do roteirista Eric Pearson era simples e ousada: prender todos os integrantes da equipe dentro desse espaço fechado, obrigando eles a cooperar ou se enfrentar para sobreviver e escapar. Ele descreveu o conceito como Duro de Matar encontra Clube dos Cinco, um misto de tensão e ação intensa, com momentos de aprofundamento emocional e laços improváveis entre os personagens. A ideia era explorar o lado psicológico e as dinâmicas de grupo, dando aos vilões e anti-heróis uma série de exercícios de trabalho em equipe que acabavam revelando suas vulnerabilidades. Pearson queria evitar cair na fórmula de Esquadrão Suicida, já feita 2 vezes pela DC, onde uma autoridade recruta criminosos e os envia em uma missão perigosa. Em vez disso, Thunderbolts seria um estudo de personagens, com foco nas consequências de suas ações e no peso de suas culpas. Porém, a Marvel acabou descartando essa abordagem mais contida. O estúdio temia que um filme passado quase todo em um único cenário parecesse pequeno demais para o cinema, especialmente dentro de um universo acostumado a batalhas épicas e destruições globais. Assim, eles pediram a Pearson expandir o escopo, adicionando novos locais, múltiplas missões e ameaças maiores. Com isso, o projeto evoluiu, e Thunderbolt se transformou em algo mais introspectivo e emocional, trocando o espetáculo por reflexão sobre trauma, identidade e redenção. Apesar de entregar uma mensagem poderosa sobre pessoas quebradas encontrando força uma nas outras, o resultado dividiu o público. O tom mais silencioso e contido acabou sendo difícil de vender em um gênero movido por ação e grandiosidade. Se você chegou aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo e também de conferir a nossa playlist só de planos originais. Até mais!